Bom dia, nono ano. Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro, mais uma videoaula. A página da apostila é página 32, tá? Depois iremos fazer os exercícios do 36 ao 41. Não é para entregar essa semana, nem semana que vem. Na outra, dia 19 do 10, numa segunda-feira, tá bom? Tabelas trigonométricas. Tabelas trigonométricas eram muito usadas para consultas rápidas dos valores das principais razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, de uma lista de ângulos. Com a popularização de calculadoras científicas, essas tabelas cairiam em desuso. Podemos obter o valor, por exemplo, da tangente de 19 graus consultando uma tabela trigonométrica ou usando uma calculadora científica. Basta localizar o ângulo nas linhas e as razões desejadas na coluna. A tabela trigonométrica abaixo apresenta os valores para as razões trigonométricas de alguns ângulos, com a aproximação de 3 casas decimais. Em destaque, temos o valor da tangente de 19 graus. Então, pessoal, antigamente eles não utilizavam calculadora. Então, eles tinham o quê? Essa tabela trigonométrica, tá? Então, aqui estão alguns ângulos. Primeiro grau, segundo grau, 19 graus e assim sucessivamente. Ângulo de primeiro grau, o seno é 0,017. 3 números depois da vírgula, tá? Cosseno, 1,000. Depois, tangente, 0,017. Então, eles observavam o quê? O grau que eles queriam e iam no cosseno, ia na tangente e assim sucessivamente. Usando a calculadora científica. Então, com o avanço, né, começamos a usar o quê? A calculadora científica. Para quem tem em casa, depois se vocês quiserem estar mexendo, para estar aprendendo melhor, tá? Tá aqui, ó. Sin é seno, cos é cosseno e tan é tangente, tá bom? Fica bem aqui, ó, na calculadora. A calculadora científica apresenta, além das 4 operações básica, raiz quadrada e entre outras funções, teclas para o cálculo de seno, cosseno e tangente. Nessas calculadoras, as razões trigonométricas são geralmente apresentadas como, tá aqui, ó, sin, seno, cos, cosseno, tan, tangente. Para calcular o valor da tangente de 19 graus, usando uma calculadora científica, devemos escolher a tecla tan e digitar tangente 9 é igual ou 9 tan e aparecerá no visor 0,344. Como eu disse, utilizamos apenas 3 números depois da vírgula. O valor apresentado no visor tem 9 casas decimais. Arredondando-se para a terceira casa decimal, encontramos a mesma aproximação da tabela trigonométrica, ou seja, tangente de 19 é aproximadamente 0,344. Veja outros exemplos de cálculos de razões trigonométricas usando a calculadora. Então, seno de 48 graus. Então, na calculadora eu digito sin, 48 igual 0,743. A mesma coisa com 87 graus. Recordar, página 33. Aproximações para a terceira casa decimal, quando o algarismo na quarta casa é maior ou igual a 5, aumenta uma unidade da terceira casa decimal e despreze as casas posteriores. Exemplo, uma aproximação de 34,560 para a terceira casa decimal seria 34,561. Quando o algarismo da quarta casa é menor que 5, mantenha-se o algarismo da terceira casa
e despreze as casas posteriores. Exemplo, uma aproximação de 2,379 para a terceira casa decimal continua sendo 2,379 porque o outro número era 3, tá? Então permanece o mesmo. Página 34. Razões trigonométricas no ângulo notável. Então, eu tenho seno, eu tenho cosseno e a tangente do ângulo 45 graus. Vamos considerar um quadrado ABCD e AC uma diagonal desse quadrado. Então, através do quadrado, transformamos com a diagonal AC, transformamos em um triângulo. Recordar as medidas das diagonais do quadrado e da altura do triângulo equilátero em relação à hipotenusa pode ser determinada pelo teorema de Pitágoras. Então, diagonal do quadrado, tá aí a fórmula. Altura do triângulo, está aqui a fórmula. Já aprendemos em aulas anteriores. Calculando o triângulo ABC, as razões trigonométricas para o ângulo A, de medida igual a 45 graus, temos. Então, tá aqui, seno de 45, seno de 45, seno de 45. Cosseno, tá aqui. Tangente, tá aqui. Seno, cosseno, tangente dos ângulos 30 e 60. Então, aqui em cima é o de 45. Agora, iremos aprender o de 30 e o de 60, tá? Calculando as razões trigonométricas no triângulo AHC, em que a medida do ângulo A é 30 graus e a medida do ângulo C é 60, temos. Então, tá aqui, ó, 30 graus, L dividido por 2 dividido por L, que vai dar no final 1/2, tá? Então, pessoal, sempre o seno de 30 graus será 1/2, meio. Sempre o cosseno de 30 graus sempre será a raiz de 3/2. Sempre a tangente de 30 graus sempre será a raiz de 3/3. A mesma coisa para o seno de 60, cosseno de 60 e tangente de 60, tá? Esses valores são fixos. Então, tá aqui na tabelinha 30, 45 e 60. E aqui somente as respostas. Lá em cima estão os cálculos. Desculpa. Observação. Se A e B são medidas dos ângulos complementares de 90 graus, então o cosseno de A mais o seno de B mais o seno de A é igual ao cosseno de B. Então, 30, cosseno de 30 é igual ao seno de 60. 60 mais 30, 90. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. 60 mais 30, 90. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. 45 mais 45, 90. Pessoal, só um pouquinho. Lembrando, esses valores aqui são fixos e eles não mudam nunca, tá bom? Não precisa estar memorizando. Se for numa prova, numa atividade, a prova vai colocar esses valores para vocês. Lógico, quem conseguir memorizar, ótimo, excelente. Isso daqui a gente utiliza muito no ensino médio, tá bom? Atividade. Em determinada hora do dia, um edifício projeta no solo uma sombra cuja extremidade alcança a cabeça de uma pessoa que está à beira da piscina do condomínio com o seu corpo submerso. Observando o topo do edifício em um ângulo de 60 graus, sabendo que a distância do edifício até a piscina é de 20 raiz de 2 metros de comprimento, calcule a altura do edifício e adote raiz de 6 igual a 2,45. Então, tá aqui o edifício, tá? Então, forma um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui e 60 graus. Então, eu tenho que fazer o quê? A tangente de 60 graus. Então, eu vou lá na fórmula da tangente, tá? Aqui, ó, tangente de 60 graus, e eu vou substituir os valores, tá? Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui também.
Não, não está. Tá aqui, eu vou substituir a tangente, que é h sobre 20 raiz de 2, tá? A tangente de 60 eu vou substituir para raiz de 30, h sobre 20 raiz de 2, e agora eu cruzo, não tem nada debaixo da raiz de 3, é 1 imaginário. 1 vezes h, 1h ou somente h. E a resposta é 20, raiz de 3 vezes raiz de 2, 6. Tá? Então, agora eu vou usar 20 vezes, lá no exercício deu que raiz de 6 é 2,45. Então, eu faço 20 vezes 2,45, tá? Faço uns exercícios da página 36 até a página 41. Dúvidas, estou à disposição. Lembrando que esses exercícios é até o dia 19, tá? Segunda-feira, sem ser a que vem agora, na outra. Essa agora não teremos aula, porque é feriado. Tenham todos um bom final de semana.